Eu me chamo Camila, mas por questão de privacidade vou mudar alguns nomes e detalhes, já que o que vou contar aconteceu há muitos anos e ainda mexe muito comigo sempre que me lembro. Era uma época em que eu morava na capital, onde estudava numa universidade, e aos finais de semana viajava para o interior, para visitar minha mãe, que continuava morando em nossa pequena cidade natal. Essas viagens eram longas, duravam em média cerca de 4 horas e meia. Por isso, eu sempre preferia comprar as passagens para os horários diurnos, porque assim eu podia observar a estrada cochilar sem tanto medo e tinha a sensação de maior segurança. Só que em uma sexta-feira, depois de sair atrasada da faculdade e enfrentar alguns contratempos no caminho, acabei perdendo os ônibus do fim da tarde e só consegui vaga para o horário da noite. Foi a primeira vez que precisei encarar aquele percurso depois do anoitecer. Comprei meu bilhete para o ônibus das 8 horas e tentei me convencer de que não havia nada demais. Eu não era de sair para festas, nem de passar o final de semana sozinha na capital. Então, a ideia de passar 2 dias com minha mãe era melhor do que ficar isolada em meu apartamento. Quando entrei no ônibus, fiquei aliviada ao perceber que não havia ninguém sentado ao meu lado. Eu sempre tive certo receio de dividir a poltrona com estranhos. E quando viajava sozinha, gostava de me acomodar e, se possível, esticar as pernas ou até deitar de lado, ocupando um pouco mais de espaço. Essa sensação de ter 2 poltronas só para mim me trouxe certo conforto. Me ajeitei, coloquei minha bolsa encostada na janela, puxei meu casaco e me preparei para relaxar. Esses ônibus que fazem viagens longas costumam fazer pelo menos 3 paradas durante o trajeto, seja para que passageiros embarquem e desembarquem, seja para que todos possam usar banheiros e comprar algum lanche. Na primeira parada, desci para usar o banheiro da estação, já que nunca gostei dos sanitários apertados dentro do veículo. Quando voltei, percebi algo que me deixou um pouco decepcionada. Havia um rapaz sentado ao meu lado. Tentei disfarçar minha frustração. Afinal, eu não tinha direito de exigir que ninguém ocupasse aquela poltrona. Mas foi inevitável pensar que a noite de sono tranquila já estaria comprometida. Fiz questão de ser educada. Cumprimentei com um boa noite e pedi licença para passar, já que minha poltrona era a da janela. Ele se levantou com gentileza, abriu espaço e logo puxou conversa. No início, eu estava um pouco fechada, mas aos poucos percebi que o rapaz tinha uma fala tranquila, um jeito educado e um perfume marcante, de aroma forte, mas agradável. O cheiro era tão intenso que quase perguntei qual era a marca, mas me contive para não parecer ousada. Conversamos sobre coisas simples, desde a cidade onde cada um morava até experiências de estudo e de trabalho. A verdade é que a conversa fluiu de uma forma tão leve que eu acabei esquecendo a contrariedade inicial de não viajar sozinha. A noite seguiu assim, com longas conversas intercaladas por momentos de silêncio em que eu fechava os olhos e deixava o balanço do ônibus me embalar. Quando se aproximava da meia-noite, houve mais uma parada. Eu desci novamente para ir ao banheiro e comprar um salgado, enquanto ele disse que preferia ficar no ônibus descansando. Demorei alguns minutos e, quando retornei, tive uma surpresa desconcertante. O assento ao meu lado estava vazio. No primeiro momento pensei que ele tivesse descido depois de mim para comprar algo, mas logo percebi que todos os passageiros já haviam retornado e o motorista ligava o motor se preparando para seguir viagem. Hesitei em avisar que havia uma pessoa faltando, mas fiquei em dúvida. Talvez ele tivesse usado o banheiro do próprio ônibus ou se sentado em outro lugar. Minutos se passaram e comecei a estranhar. Decidi levantar para conferir. Fui até o banheiro do veículo e não havia ninguém lá. Caminhei discretamente pelo corredor, observando os rostos e as poltronas, mas não encontrei o rapaz em lugar nenhum. Voltei para meu lugar com um nó no estômago, pensando se não teria imaginado tudo.
Eu me lembrava claramente das conversas, do som da voz dele, do perfume marcante, mas por que ninguém mais parecia ter notado a presença dele? Resolvi perguntar a uma senhora que estava sentada logo atrás de mim se ela sabia onde estava o rapaz que viajava ao meu lado. A resposta dela fez meu sangue gelar. Com toda convicção, disse que em nenhum momento da viagem havia visto alguém sentado ali. Achei que fosse uma brincadeira, mas outra passageira, que estava do lado oposto do corredor, confirmou dizendo que não havia visto ninguém comigo. Minha mente tentou buscar explicações. Será que eu tinha adormecido e sonhado toda a conversa? Mas não parecia um sonho. Eu podia jurar que tudo havia sido real. Decidi não insistir e apenas voltei para meu assento. Ao me acomodar, puxei o casaco que estava caído na poltrona ao lado e naquele instante fui tomada pelo maior arrepio da minha vida. O tecido do casaco estava impregnado com o mesmo perfume forte e inconfundível daquele rapaz. Um aroma que não poderia ser confundido com nenhum outro, totalmente diferente do meu. Foi nesse instante que percebi que não havia sido apenas um sonho ou ilusão. O resto da viagem foi angustiante. Eu não consegui mais dormir. Fiquei apenas olhando pela janela, rezando para que a rodoviária do meu destino chegasse logo. Quando finalmente desembarquei, corri para os braços da minha mãe e não tive coragem de contar a ela o que havia acontecido naquela noite. Guardei esse segredo por muito tempo, até que anos depois consegui relatar para algumas pessoas próximas. Hoje, já se passaram mais de 30 anos desde aquele episódio, mas eu ainda sinto arrepios quando lembro do cheiro no casaco. O que foi aquilo? Um espírito solitário? Uma entidade maligna disfarçada de alguém comum? Ou apenas um fenômeno inexplicável que nunca terei condições de compreender? Até hoje, não sei a resposta. O que sei é que o contato foi real, porque aquele perfume era prova física. Nunca mais senti aquele mesmo aroma em lugar algum. Nenhuma loja, nenhuma pessoa, nenhum frasco de perfume que experimentei depois conseguiu se aproximar daquele cheiro. Era único, marcante, impossível de esquecer. E sempre que fecho os olhos e me recordo da viagem, é como se eu ainda conseguisse sentir aquela fragrância pairando no ar, trazendo de volta o frio na espinha e a lembrança de uma noite em que o sobrenatural cruzou meu caminho de forma tão sutil quanto perturbadora. Meu nome é Adelaide. Tenho atualmente 23 anos e decidi compartilhar algo que aconteceu comigo quando ainda era uma criança. Esse episódio marcou profundamente a minha vida e até hoje, mais de uma década depois, ainda me pego pensando nele e tentando encontrar explicações que jamais consegui obter. Eu morava em uma cidadezinha minúscula no interior de Minas Gerais. Um daqueles lugares tranquilos, onde todos se conhecem, onde os vizinhos se cumprimentam de manhã e as casas são simples, mas cheias de histórias e memórias. Naquela época, eu devia ter entre 6 e 7 anos de idade, e era uma tarde ensolarada daquelas que parecem não ter fim, quando o calor se mistura com o barulho dos passarinhos e o cheiro de terra molhada da horta da minha avó. Minha avó, Dona Margarida, sempre foi uma mulher de hábitos simples. Tinha uma horta pequena em frente à sua casa, onde cultivava alfaces, tomates, couves e algumas ervas medicinais que ela mesma utilizava para fazer chás. Minha mãe, Helena, estava sentada com ela no quintal coberto, as duas conversando, enquanto eu, como de costume, me distraía na horta. Lembro-me nitidamente do sol forte batendo sobre a terra e das sombras projetadas pelas árvores, especialmente a de uma goiabeira enorme que ficava no canto do terreno do vizinho. Naquele dia, depois de correr e brincar sozinha por um tempo, fiquei cansada. Procurei um lugar mais fresco para descansar e encontrei um pedaço de madeira apoiado próximo ao muro. Sentei ali
e fiquei observando o quintal vizinho, em especial uma árvore que sempre chamava minha atenção. Foi nesse momento que algo absolutamente impossível aconteceu diante dos meus olhos, algo que até hoje eu não sei como explicar. Enquanto olhava para o céu, vi surgirem diante de mim duas figuras imponentes. Eram homens, pelo menos pareciam homens, mas o que tornava aquela visão tão surreal é que eles não estavam vestidos com roupas comuns. Usavam armaduras antigas, como se tivessem saído de algum livro de história ou de um filme medieval. Suas armaduras reluziam sob o sol, refletindo a luz de uma forma que quase me cegava. E o mais impressionante, eles não estavam no chão. Estavam flutuando no céu, acima das casas, como se desafiassem as leis da gravidade. As duas figuras pareciam duelistas, pois empunhavam espadas longas, igualmente brilhantes, e se movimentavam como se estivessem em uma luta séria. Seus gestos eram fortes, as lâminas tilintavam quando se cruzavam, e havia algo de absolutamente hipnótico na cena. Eu me lembro de ter ficado imóvel, incapaz de acreditar no que meus olhos viam. Era como se eu tivesse sido transportada para outra realidade em questão de segundos. Depois de alguns instantes, que me pareceram eternos, os dois simplesmente pararam de lutar. Ficaram imóveis no ar, suspensos, como se não houvesse vento ou peso que os puxasse para baixo. E então aconteceu algo que até hoje me deixa arrepiada só de recordar. Eles viraram a cabeça e olharam diretamente para mim. Foi como se soubessem que eu estava ali, como se tivessem consciência de que eu era uma testemunha daquela cena improvável. Por um breve momento, senti como se minha alma tivesse sido atravessada por aqueles olhares. E então, para minha surpresa ainda maior, um deles levantou a mão e acenou. O gesto era lento, quase sereno, e parecia carregar um significado que eu não conseguia decifrar. Logo em seguida, os dois desapareceram. Não houve fumaça, não houve som, não houve nada. Simplesmente sumiram diante de mim, como se nunca tivessem existido. Meu coração disparou. Senti um frio percorrer minha espinha e minhas pernas tremeram. Levantei de um salto e comecei a correr pela horta, olhando para todos os lados, tentando encontrar qualquer sinal daqueles seres. Olhei para o céu durante muito tempo, talvez uns 30 minutos inteiros, mas eles não voltaram. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de presenciar. Minha mãe percebeu meu comportamento estranho. Ela me chamou e perguntou o que eu estava olhando tanto. Por alguns segundos pensei em contar, mas tive medo. Naquele momento, imaginei que ninguém acreditaria em mim. Pensariam que era a imaginação de uma criança, que eu tinha inventado tudo, ou que estava sonhando acordada. Então respondi apenas que não era nada e me sentei no quintal, com o coração ainda acelerado. Durante o restante da tarde, fiquei calada, olhando para o chão e tentando processar o que tinha visto. A vontade de contar era imensa, mas ao mesmo tempo algo me dizia que seria em vão. Eu sabia o que tinha presenciado, mas tinha consciência de que, para os outros, aquilo pareceria apenas uma fantasia infantil. Nos dias seguintes, voltei várias vezes à casa da minha avó. Toda vez que tinha a oportunidade, olhava para o céu na esperança de ver aqueles seres novamente. Esperei por dias, depois por semanas e, por fim, por meses. Mas eles nunca mais apareceram. Foi um episódio único, isolado, como um corte na realidade que se abriu por um breve instante diante de mim e depois se fechou para sempre. Ao longo da minha vida, sempre me questionei sobre o que realmente vi. Eram anjos? Eram espíritos guerreiros de outra época? Seriam extraterrestres que, de alguma forma, escolheram se apresentar com a forma de cavaleiros medievais? Ou talvez tenha sido uma visão de outra dimensão, uma espécie de fenda no tempo que me permitiu enxergar algo que não pertencia ao nosso mundo? A verdade é que eu não sei. O mais assustador para mim sempre foi a consciência que eles demonstraram.
o fato de terem parado a luta, de terem me olhado diretamente e até acenado. Aquilo não foi uma ilusão. Eu sei o que vi e posso afirmar com todas as letras que aquilo era real. Não era produto da minha imaginação, nem fruto de um sonho. Eu estava acordada, lúcida, e jamais esqueci cada detalhe daquele dia. Hoje, mais de 16 anos depois, ainda me lembro com clareza daquela tarde. É como se estivesse gravada em minha mente cada detalhe, cada segundo. Nunca mais presenciei nada parecido, mas carrego dentro de mim a certeza de que existem coisas que não conseguimos compreender. O mundo, o universo, a existência em si é muito maior do que imaginamos. E por mais que eu tente encontrar respostas, não consigo. Não existem explicações lógicas que deem conta do que aconteceu comigo. A ciência provavelmente diria que foi uma alucinação, mas no fundo eu sei que não foi. Eu vi algo real, algo impossível de ser explicado pelas regras comuns da nossa realidade. Até hoje me pergunto se alguém mais já passou por algo parecido. Eu nunca encontrei outro relato igual ao meu, e isso me dá a sensação de que fui escolhida para presenciar aquilo. Talvez nunca saiba o motivo, mas sei que, de alguma forma, aquela experiência mudou para sempre a maneira como eu vejo o mundo. E assim termino meu relato, esperando que quem ouvir possa refletir sobre os mistérios que cercam a nossa vida e sobre a possibilidade de existirem coisas muito além daquilo que conseguimos enxergar. Eu nunca acreditei de verdade em histórias de assombração, embora tenha crescido ouvindo os mais velhos comentarem sobre almas que não encontraram descanso e que vagavam pelas ruas ou ficavam presas em suas antigas casas. Para mim, tudo não passava de conversa de interior, uma forma de explicar medos e lendas que iam se perpetuando de geração em geração. Mas a vida tem um jeito curioso de nos fazer repensar certezas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quero contar em detalhes uma experiência que vivi há alguns anos, quando resolvi me mudar para uma casa simples no interior, em uma cidade pequena do estado de Minas Gerais. Essa cidade tinha pouco mais de 5.000 habitantes, e todo mundo se conhecia. Era um lugar tranquilo, onde quase nada acontecia, e justamente por isso eu achei que seria o ambiente perfeito para recomeçar minha vida, depois de um relacionamento que havia terminado de forma dolorosa. O imóvel que encontrei para alugar ficava em uma rua discreta, não muito distante da praça central. Era uma casa antiga, com paredes grossas, portas de madeira pesada e um quintal que parecia ter sido abandonado havia décadas. O preço do aluguel era incrivelmente baixo, o que logo me chamou a atenção. A dona da casa, uma senhora chamada Lourdes, parecia apressada em fechar negócio. Disse apenas que a filha do antigo proprietário não tinha mais interesse em manter a residência fechada e que o importante era encontrar alguém disposto a morar ali. No início, não desconfiei de nada. O lugar me agradou pela simplicidade. Era silencioso, com poucos vizinhos e distante da agitação que eu queria evitar. No entanto, logo nos primeiros dias percebi que havia algo de estranho. Era como se as paredes guardassem uma memória pesada, uma tristeza que se infiltrava até mesmo nos momentos em que eu tentava relaxar. Conversa vai, conversa vem, acabei descobrindo a história real daquela casa. E foi aí que minha percepção começou a mudar. O antigo morador se chamava Antônio Ribeiro. Era um senhor já de certa idade, viúvo havia algum tempo. Dizem que sua esposa, chamada Maria Clara, morreu depois de enfrentar uma doença grave que a consumiu por anos. Restou a ele apenas uma filha, chamada Sofia, que o acompanhou por um tempo, mas que acabou indo embora para São Paulo, em busca de emprego e de uma vida melhor. Na cidade pequena, todos sabiam. Sofia tinha prometido ao pai que voltaria sempre que pudesse, mas a correria da vida grande a afastou cada vez mais. Antônio, já debilitado pela solidão e pela depressão,
não suportou a ausência da filha. Em uma tarde chuvosa, tomada pelo silêncio, ele saiu de casa e se dirigiu até a rodovia que corta o município. Ali, desesperado e sem enxergar mais sentido na vida, tirou a própria vida de forma trágica. A notícia abalou profundamente a comunidade. Antônio era conhecido por todos, e muitos se lembravam dele como um homem trabalhador e correto. Sua morte deixou uma marca de dor não apenas na filha, que nunca mais retornou, mas em toda a cidade. Depois disso, a casa ficou fechada durante meses, até que resolveram alugá-la. Foi nesse ponto que eu entrei na história. A primeira semana foi tranquila, mas na segunda comecei a perceber coisas que não podia explicar. Sempre por volta das 6 horas da tarde, quando o sol se escondia atrás das montanhas e a luz laranja tingia o céu, eu sentia uma estranha presença na cozinha. No início, pensei ser apenas imaginação, um reflexo no vidro da janela, um jogo de sombras, mas a cada dia a sensação ficava mais forte. Então aconteceu. Em uma tarde, ao entrar na cozinha, vi um homem sentado à mesa, exatamente na cadeira de madeira encostada perto da parede. Ele tinha a aparência de um senhor cansado, de expressão melancólica. Estava vestido com uma camisa clara, abotoada até o pescoço, e parecia segurar uma xícara de café. O mais perturbador de tudo era que ele parecia real. Não era uma sombra nem um vulto. Era um homem inteiro, sólido, como se estivesse vivo. Meu coração disparou. Larguei o prato que carregava e quase corri para fora da casa. Mas em questão de segundos, ele simplesmente desapareceu diante dos meus olhos, como se nunca tivesse estado ali. Passei o resto da noite sem dormir, tentando entender o que tinha presenciado. No dia seguinte, à mesma hora, aconteceu de novo. E no outro também. Sempre às 6 da tarde, lá estava ele, sentado, silencioso, tomando café. Nunca falou comigo, nunca me olhou nos olhos, mas a cena se repetia com tanta naturalidade que era como se fizesse parte da rotina da casa. Com o tempo, o medo inicial foi dando lugar a uma estranha aceitação. Eu já não gritava, nem corria. Apenas observava aquele homem reaparecer por alguns minutos e depois desaparecer. Era perturbador, mas de certa forma também era triste. Senti que aquele espírito estava preso a um hábito da vida que não havia conseguido abandonar. Os vizinhos começaram a perceber que eu estava diferente, mais introspectiva. Alguns comentaram que sabiam do que se tratava. Segundo eles, outras pessoas que haviam tentado morar na casa antes de mim também relatavam a mesma visão. Antônio sentado à mesa, tomando café, sempre ao cair da tarde. Perguntei por que ninguém havia me avisado antes. A resposta foi simples. Quem quisesse pagar barato no aluguel teria que aguentar o inquilino que nunca foi embora. Essa frase ficou ecoando na minha mente. Aos poucos, comecei a me acostumar. Eu mesma passei a preparar café nesse horário, como se estivesse dividindo aquele momento com ele. Era como se eu tivesse me tornado parte de sua rotina eterna. No entanto, havia dias em que a atmosfera mudava. Em algumas tardes, a figura parecia mais sombria. Eu percebia que os olhos de Antônio ficavam fixos, cheios de uma tristeza sufocante. Nessas ocasiões, a temperatura da casa caía de repente e um arrepio me percorria da cabeça aos pés. Certa noite, após uma dessas manifestações, tive um sonho perturbador. Nele, Antônio caminhava pela estrada, sob uma chuva intensa, até chegar ao ponto da rodovia onde havia tirado a vida. Ele se virava para mim e dizia apenas uma frase: "Eu só queria minha filha de volta." Acordei em pânico, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A experiência foi tão real que decidi escrever uma carta à filha dele, Sofia. Descobri seu endereço por meio de conhecidos da cidade e enviei uma mensagem simples, contando que estava morando na antiga casa do pai e que sentia uma presença constante, como se ele ainda estivesse ali.
Não sabia se ela acreditaria, mas achei que talvez fosse importante para ela saber. Nunca obtive resposta. Continuei morando ali por mais de 2 anos. Aprendi a conviver com aquele ritual diário e confesso que, em algumas fases de minha vida, a presença dele me fazia sentir menos sozinha. Era como se a casa tivesse nos unido em uma estranha cumplicidade. Até hoje, não sei se Antônio buscava paz, se estava apenas preso a uma rotina ou se esperava que a filha voltasse algum dia. Mas sei que sua figura permanece ali. E qualquer pessoa que decida morar naquela casa acabará se deparando com o mesmo ritual. A experiência mudou a forma como eu vejo a morte e o que pode existir além dela. Esses relatos revelam como o sobrenatural pode se manifestar de maneiras muito distintas, mas igualmente inquietantes. Às vezes, surge de forma sutil, em um perfume impregnado em um casaco ou em uma presença silenciosa que não ameaça, apenas se faz notar. Em outras, aparece através de experiências extraordinárias que desafiam qualquer explicação racional, como visões de figuras que parecem interagir com plena consciência, apontando para possibilidades de dimensões além da nossa compreensão. E há também os casos em que a dor humana se transforma em um eco eterno, como o de Antônio, condenado a repetir indefinidamente o simples gesto de tomar café ao entardecer, preso à solidão e ao abandono. Em todos esses exemplos, percebe-se que o mistério não reside apenas no fenômeno em si, mas naquilo que ele nos revela sobre a fragilidade da mente, a vastidão do desconhecido e as marcas emocionais que ultrapassam até mesmo a barreira da morte. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.